pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre dinâmica. Agora nós vamos falar sobre vetores, ok? Eu vou falar as características dos vetores, o que são vetores, da onde vem vetores, quem é vetores na fila do pão. Gente, eu falo com as mãos, né? Que professor que não fala com as mãos? Eu falo bastante com as mãos. Continuando, pessoa totalmente aleatória, né? Mas é isso aí, gente. Então vamos falar sobre vetores, as características dos vetores, o que consegue, o que objetifica um vetor, certo? Lembrando que a nossa matéria é sobre dinâmica, ok? Então vamos lá. Vetores, gente, nada mais é do que uma seta, certo? Toda vez que você usa uma seta, você está querendo indicar uma direção e um sentido para esta seta. Neste caso aqui, ela significa uma seta. Eu usei uma seta aqui para poder indicar que vetor significa seta, ok? E quais são as características que um vetor, as três principais características que um vetor precisa ter? Ele precisa ter módulo, direção e sentido. Lembrando que módulo geralmente está relacionado com o valor numérico e a unidade de medida. Lembra que eu falei para vocês que grandezas vetoriais a gente não vai conseguir chegar a um resultado somente com valor numérico e unidade de medida, ao contrário das grandezas escalares. Lembra que eu disse para vocês que a gente tem uma grandeza escalar através ou por meio da unidade de medida e do valor numérico. Por exemplo, grandezas escalares, 1 quilograma, 25 graus centígrados, temperatura. Então é bem exato. Lembra do exemplo da padaria que eu dei com 1 grama de fermento, certo? Então vamos lá. Então aqui, nas grandezas vetoriais, além do valor numérico e da unidade de medida, também vai precisar da direção e do sentido. Lembrando que direção é horizontal, vertical, sentido é esquerda, direita, ok? Então, o que nós vamos ter aí nas características de um vetor, dessa seta que eu falei para vocês, tá? Vou explicar aqui o que eu tenho nessas características. Dentro do vetor, eu sempre vou ter uma linha, certo? Uma reta. Dentro de uma reta numérica, eu vou ter essa seta. Essa seta sempre vai estar indicando uma direção horizontal, vertical ou diagonal, tá bom? Então eu vou ter o ponto A e o ponto B. Aqui o vetor A e o vetor B, certo? Eu vou ter, então, o que é o módulo? O módulo é justamente essa unidade de medida aqui. 2 centímetros, ou seja, eu tenho o valor numérico 2 e centímetros, que é a unidade de medida. Vou ter a direção, a seta está na horizontal, e vou ter o sentido, ou seja, ela está indo da esquerda para a direita. Então, todo esse conjunto módulo, que é valor numérico mais unidade de medida, direção e sentido da seta, esse conjunto dos três, eu vou ter aí um vetor. No caso, vetor A e vetor B. Então, quer dizer que do vetor A até o vetor B, eu vou ter uma distância de 2 centímetros, certo? Então, distância de 2 centímetros é o módulo, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Então, isso que é um vetor. Aqui eu coloquei, gente, no caso, a gente pode dar nomes, tá, para o nosso vetor também. Vetor velocidade, vetor distância, vetor aceleração, tá certo? Eu coloquei o exemplo aqui, esse V é velocidade. Geralmente, quando o vetor vem da esquerda para a direita, o seu símbolo é positivo, e da direita para a esquerda, o seu símbolo é negativo, certo? Dentro aí de uma reta numérica, ok? Agora eu vou falar para vocês, aqui, gente, eu escrevi, ó, valor, módulo e tamanho, é o mesmo sentido. Se você for ver outra videoaula ou for pesquisar em outra literatura, sem ser o livro do Mackenzie, e você ver valor ou tamanho, é a mesma coisa que módulo, tá bom? São 3 nomes para a mesma estrutura, vamos colocar assim. Agora eu quero falar para vocês de 2 tipos, nós vamos ver 4 tipos de vetores que pode acontecer. Primeiro, vetores opostos.
O que são vetores opostos? É quando eu tenho o mesmo módulo, ou seja, aqui eu vou ter 8 centímetros, que é o módulo, ou seja, o valor numérico, que é a unidade de medida. Esses dois vetores A e B estão na mesma direção, ambos estão na horizontal, mas nós temos aí a questão do sentido. O vetor A está no sentido esquerda-direita, o vetor B direita-esquerda. Então, o que eu vou ter em vetores opostos? É justamente isso, é quando o sentido ele é oposto, certo? Então, o sentido desses dois vetores aqui é oposto. Quando acontece esse tipo de situação, quer dizer que o vetor A é igual menos o vetor B. Vamos supor que eu tenho que fazer essa conta aqui. Vetor A é igual a menos o vetor B, 8 menos 8, nós vamos ter aí 0. Então esse seria o resultado para você somar esses vetores opostos. Agora nós vamos para os vetores que são iguais, tá certo? Os vetores que são iguais, o que ele quer dizer? Significa que ele vai ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Olha aqui nesse exemplo que eu coloquei para vocês, vetores iguais. Se você for procurar também em outra literatura ou assistir outras videoaulas, pode ser que vetores iguais apareçam como vetores equipolentes, tá? Também pode aparecer dessa forma. Então nós temos aí, esses vetores vão ter o mesmo módulo, 7 metros, vão ter a mesma direção, horizontal, vão ter o mesmo sentido, que é da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Então quer dizer que o vetor A e B, como que eu vou montar esse vetor? O vetor A é igual ao vetor B, então a gente vai ficar o vetor A mais o vetor B, certo? Nunca se esqueça, gente, que você não pode colocar sua letra A e B, A é igual a B. A é igual a B o quê? A é igual a B, você tem que colocar a seta. Toda vez que você vê uma letra e essa seta em cima está indicando um vetor. Esse vetor é a unidade de medida, é a característica dessa letra, é sobre o que nós estamos falando, certo? Então, de primeiro momento, vetores opostos e vetores iguais. Essas são as características que nós temos aí, então, na questão do que é um vetor propriamente dito, certo? Agora, nós vamos falar outros dois tipos de vetores também na próxima videoaula, que como vocês perceberam, não é a letra muito grande, não coube tudo numa lousa só, certo? Daqui a pouco eu volto para a gente poder finalizar essa questão de vetores.